Olá pessoal, Deus abençoe a todos. É fato que Jesus sempre nos deixou claro que não seria fácil segui-lo, que a vida de um discípulo verdadeiro, de um discípulo original, um discípulo genuíno, seria uma vida com algumas dificuldades, algumas limitações. Porém, pior do que segui-lo com dificuldade é parecer que está seguindo e de fato não está seguindo. Está seguindo à distância. E ainda tem aqueles que não conseguem segui-lo de verdade. E eu fico pensando nessas questões que Jesus falou sobre seguir, sobre não seguir, sobre seguir à distância, ou seja, fingir que é um cristão genuíno. Eu fico pensando nas palavras de Jesus e chego a concluir que Jesus foi um grande revolucionário. Um revolucionário da mente, um revolucionário da cultura, um revolucionário do coração. Porque as mensagens que Jesus pregou há muitos anos atrás ecoam até hoje aos nossos ouvidos e parece que milhões de pessoas, até aqueles que se dizem seguidores de Jesus, não entenderam a mensagem dele. Quer ver tais como? Uma delas é, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo que quem quiser vir até ele vai ter que deixar a sua vontade de lado para viver a vontade dele. Ou seja, vai ter que deixar de ser você para ser um cristão. Antes de falar, falar como Cristo. Antes de agir, agir como Cristo. Quando pensar, pensar como Cristo. Ele também disse que se alguém te convidar para caminhar 1 milha, vá 2. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Ele estava ensinando a seus discípulos, a seus seguidores, a serem abundantes com os necessitados ou com aqueles que precisam de ajuda. Jesus também uma vez encontrou um homem chamado de jovem rico. E esse jovem rico perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, você conhece os mandamentos? E o moço recitou todos os mandamentos. E depois que ele acaba de recitar os mandamentos, Jesus disse assim para ele, pega tudo que tu tem, vende e divide com os pobres. Jesus não mandou ele dar tudo, mandou ele dividir. Ou seja, ele estava nos ensinando a viver uma vida desprendida do materialismo. E não é uma coisa diferente que se prega hoje. Se prega que você tem que ter, que você tem que possuir, que você tem que conquistar, que você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, morar no melhor bairro, na melhor cidade, no melhor estado. Se prega uma coisa totalmente contrária do que Jesus ensinou. Jesus disse que se alguém te ferir de um lado, é para você dar o outro lado. Ou seja, não se iguale a pessoa má. Não seja mal porque foram mal com você. Porque o mal com o mal não vence. Quem vence o mal é o bem. Jesus disse assim, não te deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. Entenda que atrás de alguém que te fere, há sempre uma pessoa ferida. E já que você é um cristão, tu não vai desejar mal. Tu não vai fazer mal a ninguém. Já que você é um cristão, você é o portador da cura. Você tem a cura para sarar a ferida de quem está ferido te fazendo o mal. E parece que não é isso que acontece. Você vê as pessoas, uma praticando mal à outra, uma metendo mal na outra, uma ferindo a outra. Gente, isso é qualquer coisa, menos cristianismo, menos evangelho genuíno de Jesus Cristo. Ele também nos ensinou para nós não julgarmos ninguém. Ele disse, não julgueis para não ser julgado. O que ele estava querendo dizer? Que cada um deve cuidar da sua vida. Se eu cuidar da minha vida, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais sadio, eu vou ter menos problema, porque o tempo que eu estou tendo para cuidar da dos outros, eu não estou conseguindo cuidar da minha. E aí os problemas vão me sucumbir, as dificuldades vão me alcançar, porque eu não estou cuidando da minha, estou cuidando da dos outros. Então, pare de cuidar da vida dos outros. Jesus ensinou para você cuidar da sua vida. Ele também nos ensinou a não ajuntar tesouros na terra, onde a
traça corrói e os ladrões escavam em roubo. Gente, é uma coisa assustadora. Só se prega isso, que você tem que ajuntar, que tu vai prosperar, que tu vai crescer. Não se prega que não se deve juntar na terra. Jesus não disse que você tem que ser miserável, pobre, um pedinte, não. Ele disse o seguinte: ao invés de você se preocupar em ajuntar aqui na terra, ajunte no céu, porque no céu não tem ladrão e não tem traça para corroer, porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E é fato que toda pessoa que é rica, toda pessoa que cresceu muito na vida material, ela ainda está com o coração presa nisso, ela não quer abrir mão disso. É difícil um rico entrar no reino do céu. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Jesus também disse que quem ama a sua família, seus amigos, seus pais, seus filhos, mais do que a ele, não é digno dele. Ele não está dizendo que eu não tenho que amar a minha família. Ele está dizendo, sabe o quê? Que a minha prioridade precisa ser ele. Primeiro Deus e depois a minha família. Aí a gente inverte as coisas. Aí não vamos à igreja por causa da família. Não vamos à igreja por causa da mulher, não vai à igreja por causa do marido, não vai à igreja por causa do filho. Gente, se você for, você traz a bênção para sua casa. Se você não for, vocês ficam com um problema dentro de casa. Então, a nossa prioridade não pode ser a nossa casa. A nossa prioridade, segundo o Evangelho, é buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas ele vai nos acrescentar. Uma certa feita, Jesus encontrou com um homem chamado Nicodemos, era um fariseu rico, e ele perguntou: bom mestre, gente fina, gente boa, como é que eu faço para ser salvo? E Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo. E aí o Nicodemos, que era um doutor da lei, um sabedor, um conhecedor, tomou um choque e perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Vai entrar na barriga da mãe de novo? Aí Jesus disse: não é desse nascimento físico que eu estou falando, é necessário nascer da água e do espírito. É o nascimento do coração, é o nascimento da mente, é uma metanoia, é uma mudança, é uma transformação, é uma coisa extraordinária que só o poder do Espírito Santo faz na vida do homem. E aí você percebe que as pessoas não nasceram de novo, porque elas estão com Cristo, falando como se não tivessem, pensando como se não tivessem, agindo como se não tivessem. Você precisa nascer de novo, porque do contrário, aquele batismo foi só um banho de água gelada, nada mais. Jesus também falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vou te contar uma coisa, eu prego o evangelho em alguns lugares e parece que as igrejas, que teoricamente seriam os hospitais espirituais, não tem doente, porque quando você pergunta se tem alguém que não é da fé, ninguém se pronuncia. Por quê? Porque não tem porque não foram convidados. Por que não foram convidados? Porque os sãos não convidaram os doentes. Então parece ou que todo mundo está doente e não fala, ou que todo mundo é são, ou que ninguém mais está preocupado com a salvação do outro. Eu fico com a terceira opção, que ninguém está preocupado mais com a salvação do outro. Eu já estou salvo, então está tudo certo. Minha mulher está salva, meus filhos estão salvos, minha mãe está salva, minha família está salva, então está tudo certo. Afinal de contas, tem igreja em qualquer lugar, tem igreja no rádio, tem igreja na televisão, em qualquer rua, em qualquer bairro. Mas Jesus não disse que por ter igreja não deveria trazer. Jesus disse que eu tenho que buscar o doente. Jesus disse que eu tenho que evangelizar, porque ele veio buscar doentes e evangelizar. E a gente não está nem aí para isso. Cada um com seus problemas. Parece que o evangelho que vivemos é um evangelho totalmente mudado do evangelho que Jesus ensinou. Ele também nos ensinou a perdoar. Perguntaram para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende? Ele diz 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? É um número ilimitado, não adianta. Perdoe,
Perdoe, perdoe. Quantas vezes eu perdoar durante um dia? 70 vezes 7. Gente, eu não posso reter perdão, porque se eu retiver perdão, os meus perdões também serão retidos. Quando eu não perdoo ao outro, eu não estou perdoando a mim mesmo. Quem não perdoa é escravo da ofensa. Quem não perdoa é escravo da mágoa. Quem não perdoa é escravo do rancor. Tá assim de gente doente, tomando remédio tarja preta, só porque não consegue dar um abraço, liberar o perdão, olhar no olho, pedir desculpa, chorar. Você precisa perdoar, porque Jesus lá na cruz, depois de ter sido maltratado, espancado, humilhado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deixa eu te dizer uma coisa, concluindo isso aqui, parece que hoje nós vivemos a crise do evangelho, porque não se prega o que Jesus pregou, não se ensina o que Jesus ensinou, estão deturpando o evangelho, mas ainda existem cristãos genuínos e verdadeiros. Eu encerro a minha fala dizendo: se é para ser cristão, que seja verdadeiro. Deus te abençoe, graça e paz.